Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando para participar aqui conosco. Eu sou o Frei Gilvandro Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra. Estamos iniciando hoje, dia 8 de maio de 2025, mais um Palavra Ética especial, com o seguinte tema: mineração na Serra do Rola Moça, em Belo Horizonte, região metropolitana, mineração Santa Paulina, mineração MGB e outras mineradoras. Quais os desafios para proteger a Serra do Rola Moça? O que essa mineração poderá trazer de consequências para Belo Horizonte, região metropolitana? E os direitos da natureza, os direitos dos povos? Temos a alegria de ter a participação nessa live especial aqui, nesse Palavra Ética. Seja bem-vindo, está conosco aqui o advogado popular, doutor Henrique Lazzarotti. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer estar com vocês, Frei Gilvandro, mais uma vez debatendo esses assuntos de extrema importância aqui para o povo da região metropolitana de Belo Horizonte e sempre em defesa da preservação da Serra do Rola Moça. Beleza, doutor Henrique Lazzarotti. Com alegria eu passo a palavra para o nosso advogado, doutor Henrique Lazzarotti, um brilhante advogado popular do Movimento Serra Sempre Viva. Advogado Henrique Lazzarotti, o que é preciso analisar, reforçar da perspectiva jurídica e ética. Com você a palavra. Boa noite, Frei Gilvandro. Boa noite, meu irmão. Boa noite aos demais que estão nos acompanhando aqui, para os colegas que estão aqui no debate conosco e aqueles que estão nos assistindo pela rede social. Olha, eu vou fazer uma análise aqui breve sobre a questão da Santa Paulina, né? Vou tentar resgatar um pouco aí que o Bruno e a Lenice, os que me antecederam, já falaram. Porque eu acho que a Santa Paulina, ela apresenta características que estão muito similares aí ao caso da MGB e ao caso da mineração na Serra do Curral, né? A Santa Paulina, só para a gente resgatar um pouco o histórico aqui, né? A mineração em Ibirité, naquele trecho ali, né, da Serra do Rola Moça, ela remonta ao início dos anos 40 do século passado. Né? Ali houve um pedido de concessão de lavra, aquela área já estava sendo submetida à extração minerária, né? Inicialmente de uma maneira familiar, né? Assim, sem o emprego de maquinários mais modernos, etc. e tal. Mas já no final dos anos 70 para os anos 70, essa mineração já passa a ser uma mineração mecanizada, né, com maquinários pesados e tal, né? E assim fica até o início dos anos 2000, quer dizer, por 30 anos, né, ali foi, aquela região, aquela área foi minerada de uma maneira intensiva, né? Nós também não podemos desprezar o período antecedente, né, que a mineração era uma mineração mais rudimentar, mas ela existia e existiu durante 20 e tantos anos, né? Então, se a gente somar os dois períodos aí, a gente tem aí aproximadamente 50 e poucos anos, Frei Gilvandro, né? No início dos anos 2000, aquela área entra numa certa... num período de baixa, vamos dizer assim, né? A mineração dá uma estagnada ali, mas através da venda ali do capital social de uma empresa, que um grupo investidor compra ali nos anos de 2007, já em 2007 a mineração retoma ali, sempre da maneira já mecanizada, enfim, de uma maneira bem intensiva, né? Então, em 2007, volta a atividade minerária ali na região. Em 2011, o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública contra uma dezena de minerações no estado de Minas Gerais que haviam sido autorizadas a minerar sem passar pelo esquema clássico tradicional de licenciamento ambiental, sem o procedimento tradicional do licenciamento ambiental. À época, o estado de Minas Gerais encontrou o subterfúgio das chamadas autorizações ambientais de funcionamento, que são uma espécie de pequenas licenças concedidas de uma maneira mais célere, mais rápida, para empreendimentos de pequeno impacto ambiental, de baixo impacto ambiental. E o Ministério Público, percebendo que aquilo ali tinha um poder, uma capacidade de
causar danos ambientais severos e às vezes até irrecuperáveis, né, ajuizou essa ação civil pública e embargou essas atividades minerárias que estavam baseadas nesse tipo de licenciamento até 2017. Em 2017, essa ação ela tem uma sentença na primeira instância e o juízo da comarca de Belo Horizonte, que era o competente, né, para julgar essa causa, reconheceu a validade da tese do Ministério Público e disse, olha, essas autorizações ambientais de licenciamento, de funcionamento, não são um instrumento válido para esse tipo de atividade que tem um alto potencial de criar dano ambiental, de causar dano ambiental. E aí, o Estado, mais uma vez, a gente percebe, eu queria colocar essa questão, porque ela é bem clara para a gente enxergar os movimentos que acontecem sempre a partir do Estado de Minas Gerais, governo estadual. Naquele primeiro momento a decisão sai e o Estado de Minas Gerais, em acordo com a Santa Paulina, faz um TAC com a Santa Paulina. Ao invés de fazer o procedimento de licenciamento ambiental clássico, as 3 fases de licenciamento ambiental, né, eles partem para eles, através de um TAC, eles reconhecem que a Santa Paulina pode fazer um licenciamento ambiental corretivo, que era totalmente, do ponto de vista técnico, equivocado, porque a Santa Paulina não estava em operação, tá? Que se você tem uma licença convencional e aí precisa se fazer algum ajuste, alguma adequação naquela licença que já existe, aí tem lugar a chamada licença corretiva. A licença corretiva, ela pressupõe uma licença convencional, a licença baseada nas 3 fases aí que a gente já conhece. O Estado de Minas Gerais faz esse movimento junto com a Santa Paulina fora do processo e o Ministério Público consegue barrar isso mais uma vez, mostrando que o Estado estava exorbitando das suas competências legais. Então vamos lá. Lá atrás o Estado inventa essa história da autorização ambiental de funcionamento, que era um subterfúgio, uma maneira fácil de conseguir que essas mineradoras entrassem em funcionamento. Mesmo com a sentença judicial, o Estado vem mais uma vez e encontra uma outra saída, o Ministério Público fecha novamente essa porta, né? E aí a Santa Paulina, não tendo mais o que fazer, ela entra no Estado com outro pedido no Estado agora com um pedido de licenciamento convencional, por meio das 3 fases de licenciamento e tal, né? Esse licenciamento caminha de 2018 até 2021, aproximadamente, Frei Giovanni. E esse licenciamento, o próprio Estado de Minas Gerais, diante de todos os dados e dos estudos produzidos pela própria Santa Paulina, porque essa é uma situação que precisa mudar. Quando a gente fala de propostas, o desenho do licenciamento ambiental no Brasil é totalmente equivocado. O Estado presume a boa-fé do empreendedor que contrata os seus estudos, então, na realidade, o Estado é que tem que encontrar que aquilo ali é algo fantasioso, fictício, mentiroso. Quer dizer, a empresa, ela parte do pressuposto da boa-fé, ela tá falando a verdade, né? É inacreditável esse negócio. E aí, a gente sabe que o Estado não tem o setor técnico qualificado do ponto de vista numérico, mas também tem um problema quantitativo, mas também tem um problema da compreensão da missão que foi dada a essa Secretaria de Meio Ambiente no Estado de Minas Gerais no período do Aécio Neves, do Anastasia e tal. Uma visão neoliberal, uma visão de que o empreendimento vai acontecer em qualquer circunstância e eles vão simplesmente cuidar de minimizar os danos. Esse é a ideologia que foi implantada dentro dessa secretaria, tá? E, infelizmente, eu queria discordar de uma fala que foi feita nessa audiência pública de ontem. Infelizmente, não são só as pessoas que estão na cúpula desse órgão, não. Existe uma deformação estrutural em todo o setor do meio ambiente em Minas Gerais. Essas pessoas foram formadas em uma outra cultura
que não é a cultura de proteção do meio ambiente. Eles foram formatados em outra ideologia. E aí não é só o cara... Um dos secretários mais terríveis que nós tivemos à frente da SEMAD foi uma pessoa que era de carreira, tá? Aquele que era o secretário de meio ambiente no momento do rompimento aí de Brumadinho, de Mariana, etc. e tal, tá? Uma pessoa de carreira que saiu lá dos quadros da SEMAD, tá? Então esse é um fator importante, porque o Estado está o tempo todo fazendo esses movimentos à margem da lei. Isso é que eu quero que fique claro aqui, à margem da lei. E frequentemente eles são descobertos, mas nem sempre. E muitas vezes eles são descobertos, porém de uma maneira tardia, como é o caso da Serra do Curral, onde o dano já ele pode ser estancado, paralisado, mas ele é irreversível. A destruição é irreversível. E a gente está acompanhando aí o Estado o tempo todo se esforçando para encontrar brechas e maneiras da mineração clandestina se colocar no território e explorar. Então, em 2018 a 2021, tramita na SUPRAM um processo de licenciamento trifásico, clássico, né, ambiental da Santa Paulina, e esse empreendimento e esse licenciamento, apesar de toda a facilitação que o Estado dá para essas empresas, esse licenciamento, diante das inúmeras inconsistências, inconformidades, questões não solucionadas, porque se trata de uma área com uma sensibilidade, com uma vinculação ambiental muito forte, haja vista que temos ali o Manancial dos Taboões a pouquíssimos metros da cava da Santa Paulina, e o próprio Parque Estadual da Serra do Rola Moça ao lado, né? Então, diante dessas questões, o setor técnico da SUPRAM é obrigado a dizer, olha, esse procedimento, esse licenciamento será arquivado porque não tem meio de continuar, correto? Na sequência, o que a Santa Paulina saca, percebe? A gente agora, Frei Gilvando, é que consegue entender esse quadro. A Lenice, Décio e os demais que estão aqui com a gente e que estão nos acompanhando pela rede social. Agora é que a gente pode entender esse quadro. Só agora. No ano de 2022 e 2023, o que a Santa Paulina vai fazer? Ela deixa de lado a ideia da lavra e do beneficiamento do minério. Agora ela entra com um licenciamento de retirada eu esqueci o termo técnico agora que eles usam, mas de retirada de material que supostamente já estaria. Como é que é? Bens metálicos que está no processo. Não, bens metálicos, eu digo assim, a atividade de retirada, né? Quer dizer, descaracterizar ou descomissionar? Não, descomissionar seria o caso das barragens, né? Mas eu digo assim, no caso dali, esse material já depositado, que segundo eles tem 1 milhão de toneladas, 1,5 milhão de toneladas ali depositadas, lá da época que o seu Giacomo e a família dele nos anos 40 estavam minerando de maneira artesanal. Então, é uma coisa inacreditável, né? Como é que órgãos estaduais e até, infelizmente, federais participam desse imbróglio, dessa fantasia, né? Então, com base nisso, a Santa Paulina faz esse pedido, que não coincidentemente, Frei Gilvando, é muito similar ao que acontece hoje na MGB. Ali, porém, tem a nuance de ser uma barragem, desconcessionamento de uma barragem e tal, e a mesma coisa da Serra do Curral. Olha, nós temos que tirar isso daqui, porque isso vai destruir o meio ambiente. Isso aqui vai causar um dano ambiental irreversível. Temos que retirar e tal. E aí o que acontece? Eles entram com esse pedido, né, para retirar esse material. Não vamos fazer nova lavra, vamos retirar. Eles entram com esse pedido. O setor técnico do Estado nega a licença, mais uma vez, mesmo esse setor técnico deformado, com todas as suas contradições, etc., nega essa licença, mas o superintendente lá da SUPRAM, numa decisão monocrática, dá uma canetada dizendo o seguinte: não existe a necessidade de licenciamento para essa atividade. Entrando em contradição total com aquilo que havia dito o setor técnico. O setor técnico tinha dito o seguinte: isso que vocês querem fazer não enquadra na normativa que está vigente hoje. Portanto, vocês têm que ir para um outro tipo de licenciamento mais amplo.
que seria o da lavra. Era como se essa atividade que eles pretendiam tivesse embutida dentro de uma atividade mais geral, que seria da lavra e beneficiamento. Mas o superintendente lá, com uma canetada, diz, não, se não enquadra aqui, então é porque não precisa licenciar, afrontando abertamente resoluções do CONAMA, etc. e tal, legislações federais, que dizem que o critério para saber se tem a necessidade de licenciamento é o potencial de causar dano. Tem potencial de causar dano elevado? Há licenciamento. Então a interpretação do camarada lá nunca, jamais poderia ter sido essa. Mesmo assim, com essa canetada, ele permitiu que a Santa Paulina escoasse o minério que estava lá supostamente, né, de uma maneira totalmente inadequada pelas estradas rurais da comunidade rural do Capão da Serra, entre Ibirité e Sarzeto, como dizia o Bruno, criando risco de acidentes, um trecho de uma estrada que foi construída de maneira clandestina, que inclusive o responsável pela construção dessa estrada foi condenado criminalmente, com sentença transitada em julgado. Então, esse sujeito aí, que eu nem sei mais se está lá na Supram hoje, deu essa decisão. Com base nisso, o Ministério Público entra com uma ação civil pública e, mais uma vez, mostra ao Judiciário que o Estado está errado. Estava errado lá no início com a autorização ambiental de funcionamento, depois com o termo de ajustamento de conduta que permitia um salto no procedimento de licenciamento ambiental totalmente irregular, e agora, mais uma vez, o Estado dá essa brecha, unidos venceremos, com uma mineração que os próprios setores técnicos dão bomba nela a todo momento. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, não é um caso isolado. O Estado age sistematicamente, o tempo todo, a favor desses empreendimentos que os próprios órgãos técnicos recusam. Quando recusam, porque eu quero bater nessa tecla, que infelizmente nós temos que pensar na refundação dessa FEAM, dessa Supram, dessa SEMAD. Isso aí que está, muito pouco disso aí pode ser aproveitado. Muito pouco. Tá? Agora, hoje o que nós temos? Nós temos hoje uma mineração Santa Paulina que não está autorizada a minerar por força de uma decisão judicial de primeira instância, confirmada pelo Tribunal de Justiça, tá bom? Mas mesmo assim a Santa Paulina já entrou com outro processo de licenciamento ambiental, agora para a lavra. Quer dizer, vocês vejam vocês como é que eles brincam, como é que eles jogam com essa coisa. Não é lavra, é escoamento. O escoamento fechou a porta, voltou para a lavra de novo, certo? E aí eu queria fechar a minha participação aqui. É claro que o tema é muito vasto, a gente poderia falar de toda a questão naturalística, paisagística, hídrica da Serra do Rola Moça. Basta lembrar que a Serra do Rola Moça, além de inúmeras nascentes, ela é um componente importante, né, de cabeceiras de rios que vão formar o rio Paraopeba, que vão formar também o Rio das Velhas, que são os dois maiores sistemas de abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós estamos falando em mais de 90% da água que é distribuída para as residências da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Então, o tema, a gente poderia abordar ele assim por horas, mas eu queria colocar só um parênteses aqui. Recentemente foi notícia, todo mundo viu, que a Agência Nacional de Mineração estava operando em consórcio criminoso, alguns elementos ali da Agência de Mineração, um consórcio criminoso, supostamente criminoso, segundo a própria Polícia Federal, com a mineração na Serra do Curral, correto? Os elementos lá que estão envolvidos nisso, que estão sendo investigados, é o gerente regional da Agência de Mineração, o senhor Leandro, e o seu superintendente, um cidadão chamado Claudinei. Bom, esses nomes aí são importantes pelo seguinte: na mineração Santa Paulina, tá, pouco antes do Ministério Público ingressar com essa ação civil, que hoje suspende as atividades da Santa Paulina, pouco antes disso, a Polícia Federal, a pedido, a Polícia Federal fez uma operação ali na Santa Paulina para tentar investigar um caso de suposta mineração clandestina, né, que é um crime gravíssimo, né? O minério de ferro, ele é um bem da União, então
essas minerações clandestinas, elas cometem um crime muito grave, além de todo o dano ambiental que provocam. Mas, naquela ocasião, Frei Gilvander, a pedido da Polícia Federal, que fez essa operação, deflagrou essa operação ali, a agência de mineração foi oficiada a fazer uma vistoria das condições da mina, tá? Da mina da Boa Esperança, que chama-se assim. E o setor técnico da agência de mineração recomendou a interdição da mina. O gerente acolheu essa interdição da mina, mandou interditar a mina. A Secretaria de Meio Ambiente, de uma maneira impressionante, em pouquíssimos dias, se manifestou de uma maneira violentíssima contra a agência de mineração, dizendo que ali não podia, que ali estava exorbitando das suas competências legais, que era um absurdo, que isso não se pode e tal. E a Santa Paulina apresentou sua defesa. Alguns dias depois, a mineração Santa Paulina foi desinterditada pela própria agência de mineração, correto? Que causou muita estranheza, porque eles não ofertaram uma argumentação técnica da própria ANM, dizendo, olha, de fato o nosso setor técnico agora concorda com o que a mineração Santa Paulina está dizendo. Antes ele discordava, agora concorda. Então não veio essa manifestação. Mas tudo bem. Como a mineração Santa Paulina foi suspensa judicialmente, foi barrada judicialmente, a gente não viu isso daí acontecendo, a gente deixou passar isso, vamos dizer assim. Porém, no próprio processo, a ANM, que antes tinha recuado diante da pressão do Estado e da Santa Paulina, que diziam que aquilo ali não era função da ANM, agora a ANM vai ao processo, a ação civil pública, dizendo que não, que é um absurdo, que tem que tirar mesmo a produção que está ali dentro, que tem que escoar, porque isso é gravíssimo, existe um gravíssimo risco e tal, sendo muito proativa ali dentro desse processo, certo? Qual é a nossa surpresa? O que a gente viu ali? Quem assinou esses documentos? Não é setor técnico, era o senhor Leandro e o senhor Claudinei, os dois, que segundo a Polícia Federal estavam em associação criminosa com a mineração lá na Serra do Curral. Então, isso é para a gente discutir que, infelizmente, a gente pode fazer todas as movimentações que a gente quiser e tal, mas existe uma máquina de produção de licenças fajutas, uma máquina de produção de subterfúgios, de brechas, o tempo todo funcionando e operando a favor da mineração. Né? Então, a gente precisa refletir sobre as reformas que a gente tem que fazer na Secretaria de Estado, no Ministério das Minas e Energia, na Agência de Mineração, na legislação que regula a questão do licenciamento ambiental, porque a gente está o tempo todo correndo contra esse aparato que trabalha o tempo todo à margem da lei. E, por incrível que pareça, essa é a realidade. Então, eu queria encerrar aqui minha participação, agradecer a todos pela atenção de me ouvir. Eu acho que esses eram os temas que eu precisava trazer. Óbvio, tem coisas muito mais tão importantes quanto que a gente poderia abordar, mas eu acho que isso aí, esse raio-x era importante, porque isso mostra que há um método institucional que perpassa do Estado em algum momento a alguns órgãos federais e que trabalham à margem da lei o tempo todo para beneficiar esse tipo de empresa. Muito obrigado. Gratidão, doutor Henrique Lazzarotti, por essa análise sensata, super pertinente e necessária para abrir os olhos, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, Frei Gilvander, que é feroz, brutal e violenta são as mineradoras. Mas você demonstrou aqui a cumplicidade do Estado brasileiro, e que está nos 3 níveis, muitas vezes prefeitos cúmplices das mineradoras que tem que expedir carta de anuência, simplesmente assina lá uma anuência e dizer, não, isso aqui não é responsabilidade minha, licenciamento quem dá é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Aí a gente vai para a tal da SEMAD, Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Governo de Minas, por exemplo, nessas SOPRAN regionais em Minas Gerais, ou então na Câmara de Atividades Minerais, quando ele vai ver lá uma sessão para se definir se vai autorizar o licenciamento, a gente vê uma sessão de horrores, uma casa de horrores,
são 12 integrantes da tal da CMI, Câmara de Atividades Minerárias, 12. 5 representantes do governo do estado, outros 5 representantes de empresas e de entidades como Sindiestra, que são ligados às mineradoras, e fica só 2, um representando o Cefet ou uma ONG ambiental, e aí a votação a gente pode discutir 5, 6 horas. Tem os melhores professores, técnicos, biólogos, os historiadores, antropólogos, analisa tudo, esfrega no nariz dos conselheiros assim, e eles lá fazendo hora com o celular na mão, e na hora da votação é sempre 10-2 ou 11-1. Um absurdo. É um jogo de cartas marcadas, né? Lembrar que, como o doutor Henrique Lazzarotti falou aqui, a autorização para continuar minerando lá em Córrego do Feijão, em Brumadinho, foi feita um mês antes de acontecer o crime e tragédia lá, um absurdo, né? Então a gente precisa ficar atento, inclusive na hora de votar, porque muita gente fica bravo com as mineradoras, depois vota em políticos que são assim com as mineradoras, conforme nós estamos vendo agora no norte de Minas Gerais, né? Prefeitos da extrema-direita, fascistas, junto com mineradora Vale e com mineradora e eucaliptadora Rima lá, fazendo lobby contra a criação de uma reserva de desenvolvimento sustentável para garantir preservação ambiental e a vida dos povos e comunidades tradicionais geraizeiras quilombolas. Aí ontem, por exemplo, mandaram um videozinho, um grupo de prefeitos e representantes das mineradoras lá do norte de Minas, visitando mineradora Vale aqui, pedindo para a Vale se posicionar contra a criação de uma RDS, uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável, né? É a mesma análise que o doutor Henrique falou aqui. Nós já vimos agora a análise dos professores mostrando que a mineradora Sigma, do lítio, no Vale do Jequitinhonha, que está estraçalhando de uma forma brutal, criminosa, município de Araçuaí, Itinga e outras regiões, como é que faz todas essas malandragens e vai burlando, violando, fragmenta os licenciamentos, um grande projeto fragmenta em 5, 10 projetos, aí depois o licenciamento é todo em frangalhos. Então a gente tem que repudiar também essa cumplicidade do Estado. Por isso que o crime não é só das mineradoras, o crime é também do Estado, dos 3 níveis, de prefeitura, governo do Estado e governo federal. E antes de passar a palavra para o nosso Décio Marques, eu quero também aqui lamentar, né, doutor Henrique, é triste a gente perceber que as mineradoras muitas vezes usam até o nome de Deus, até o nome de uma santa. Eu fiquei estarrecido quando fiquei sabendo, mineradora Santa Paulina, até a congregação das freiras da Santa Paulina soltou nota pública repudiando essa mineradora por usar e abusar do nome de uma santa. A Santa Paulina, que está partilhando vida plena, jamais ela iria querer ser nome de mineradora devastadora. E para quem está distante, gente, com a ajuda da Lenice, do Henrique e do Décio, eu já tive a alegria de conhecer os mananciais de Birité, e eu fiquei estarrecido quando a gente veja assim, no manancial Taboões, uma maravilha de manancial, aí tem a cerca da Copasa dizendo assim, manancial de abastecimento Taboões, uma estrada, e do outro lado, a 12 metros, as crateras da mineradora Santa Paulina. Como é que pode ter acontecido no passado a autorização para se fazer uma crateras de mineração literalmente ao lado da mineradora Santa Paulina, colocando ali ao lado de um manancial de Taboões que ajuda a abastecer 700 mil pessoas. Aí a gente sobe a Serra do Rola Moça, chega no cume, do outro lado, do lado leste, né, do lado de Casa Branca, e está lá as 2 crateras da mineradora MGB. Quem vem do Poço Chefão e entra no Parque Estadual do Rola Moça e vai só pela estrada, pela comunheira da Serra do Rola Moça, para ir, por exemplo, para Casa Branca, vê uma cratera do lado oeste e do lado leste. Falei, gente, não pode continuar essa. Por isso é que nós levantamos a bandeira. Em Belo Horizonte, região metropolitana, já passou da hora de decretarmos mineração zero. Mineração zero. Basta de mineração
aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Sem mais, agora gratidão, doutor Henrique Lazzarotti, para suas palavras finais, nosso advogado Henrique Lazzarotti. Bem-vindo, meu irmão. Bom, Frei Gilvander, aos demais aqui que estão, que brilhantemente aqui, né, expuseram aqui seu conhecimento sobre essa luta tão importante, sua vivência sobre essa luta tão importante que a gente está compartilhando, que é a defesa da Serra do Rola Moça, né? Fico honrado de ter participado desse debate. Queria, para finalizar, Frei Gilvander, algumas considerações rápidas aqui. O seguinte, eu acho que a reflexão que eu coloquei aqui para os órgãos ambientais municipais, estaduais, federais, eles, em uma certa medida, eles também servem para a reflexão sobre o Ministério Público. O Ministério Público, que é composto por pessoas aí muito valentes, muito competentes, corajosas, mas também muitas vezes existe uma predominância de uma visão institucional que é uma visão incompatível com a missão que o Ministério Público recebeu da Constituição. A gente vê situações que são realmente assim, inexplicáveis, assim, posições que são inexplicáveis, né? Então, eu acho que nós, como movimentos, como organizações, partidos políticos, nós temos que refletir, fazer um balanço. Muitas vezes eu vejo uma parcela da população nesse caldeirão que a gente está vivendo aí de acirramento, né, com setores do fascismo que a gente tem aqui no Brasil hoje. Eles, por um motivo imediato de defesa do golpismo, né, e tal, atacando o Poder Judiciário, né? Eles atacam pelo motivo errado, né? O Poder Judiciário, nesse caso, cumpre o seu papel, as instituições de justiça, como o Ministério Público e tal, cumprem o seu papel. Mas nós também temos que refletir de uma maneira mais ampla e entender qual que é a relação custo-benefício que esse aparato trouxe para a nação, para o povo brasileiro, desde a Constituição de 88. Eu acho muito modesta a contribuição que o Ministério Público e o Judiciário deram diante de um ordenamento jurídico, Frei Gilvander, muito exuberante. Sim. Nós temos uma Constituição que declara todos os direitos que a gente possa querer, correto? E o Judiciário e o Ministério Público sempre colocando o pé no freio, o tempo todo, uma vez um, uma vez outro. Eles vão variando. Às vezes um é mais progressista, outro é menos, mas eles vão fazendo essa dobradinha que no final a gente entende uma certa indignação do povo brasileiro com pessoas que são muito bem remuneradas, que têm uma qualidade assim, excepcional de ambiente de trabalho, garantias que poucos têm e posições que francamente são lamentáveis, né? Então, dito isso, eu queria insistir nessa questão. Não podemos, num estado como Minas Gerais, em que esses órgãos ambientais foram formatados... Veja bem, gente, aquele histórico que eu falei para vocês da Santa Paulina, começando lá no final dos anos 30, a Santa Paulina foi fazer seu primeiro processo de licenciamento ambiental nos anos de 90, 94. Antes disso, a coisa era muito... o ordenamento jurídico ele era muito incipiente, muito insuficiente. Então não existia essa compreensão. Essa compreensão ela vai nascer ali nos anos 80 e nos anos 90 vão culminar com esses procedimentos de licenciamento ambiental mais estruturados e tal. Mas veja bem, 94, quantos anos vieram antes disso? 60 e tantos anos de exploração minerária que era feita no olho, no achismo, na impressão, né? Então, eu acho que é importante a gente colocar isso, porque esses órgãos ambientais, o Frei Gilvander, eles foram formatados aqui em Minas Gerais muito sob a ótica da escolinha do Aécio Neves e do Antônio Anastasia. E a escolinha deles é a escolinha que está até hoje lá, fortalecida lá dentro da Fundação João Pinheiro, outras instituições, escolas de governo, que pregam uma visão neoliberal dessa função de altíssima relevância, né? E que na maior parte das vezes a gente vê que é reduzida a uma posição medíocre, que é de, olha, o órgão ambiental de Minas Gerais, se você propuser
propuser lá para criar uma usina nuclear no centro de Belo Horizonte, eles vão concordar. Ali eles vão só saber o seguinte: se a pessoa vai tomar radiação de manhã, de tarde ou só de noite. É escabroso, é vergonhoso, sabe? As coisas que a gente assiste, que a gente escuta, é inacreditável. Então, assim, eu bato muito nessa tecla, porque não adianta passar pano. A gente vê, por exemplo, eu queria fazer esse paralelo, servidores aí na área da saúde, servidores na área da educação, que lutam por um modelo de educação libertador, que lutam pela universalização da saúde. Na Secretaria de Meio Ambiente esse debate não existe. E é muito diferente o comportamento dos órgãos ambientais de Minas Gerais de um IBAMA, por exemplo. Eu não preciso concordar com tudo que o IBAMA faz, mas o IBAMA não é um órgão que fica estendendo tapete vermelho o tempo todo para o empreendedor. E os órgãos ambientais de Minas Gerais são isso sim. São não só a cúpula, como os servidores que estão lá dentro, que infelizmente foram deformados nesse processo aí de institucionalização desses órgãos aqui em Minas Gerais. Isso tem que ser revisto. A gente tem que botar a mão na ferida, o dedo na ferida. Em relação ao que o Frei Gilvander estava comentando aí, Frei e Décio, vocês estavam trocando essa discussão aí, sobre mineração, criação de emprego e tal. Eu queria colocar a seguinte reflexão aqui para quem está nos ouvindo e para vocês aí, os companheiros e companheiras que estão aqui nesse debate. A mineração Santa Paulina, que é considerada uma mineração pequena, ela prevê uma extração minerária da ordem de 1,5 milhões de toneladas por ano. Isso é uma mineração pequena, considerada pequena. Uma Itaminas, na faixa de 8 milhões de toneladas, é uma mineração média. E uma Vale, 20 milhões de toneladas por ano, 30 milhões, 50 milhões, é uma mineração grande. Vamos pegar a Santa Paulina. A cotação da tonelada do minério de ferro, Frei Gilvander, está próximo de 100 dólares. Tá? Se você pegar 1,5 milhão de toneladas por ano e multiplicar por 100, a gente tem 150 milhões de dólares por ano. Tá bom? 150 milhões de dólares por ano. Me diga aí, Frei Gilvander, um empreendimento com 150 milhões de dólares de faturamento por ano, quantos empregos ele tem que gerar? Quantos empregos? Porque a Santa Paulina ela tem um projeto que gera aproximadamente 50 empregos diretos. 50 empregos diretos. Um restaurante que fatura menos de R$1 milhão por ano, por mês, ele gera quantos empregos? Gera 30 empregos. Então é uma distorção total. Esse argumento é um argumento de pessoas que infelizmente não querem botar o tico e teco para funcionar. Me desculpa. Tem certas coisas que tem que ser dita. É patético esse argumento, é ridículo. 150 milhões de dólares de faturamento por ano. Você gerar 50 empregos, 100 empregos, só piada de mau gosto. Para piorar, ainda não arrecada nada para os caixas do Estado e da União, porque a exportação do minério é isenta de tudo quanto é coisa que a gente imaginar, não paga nada. Né? Então, são atividades extremamente onerosas para o meio ambiente, para a sociedade, e que deixa quase nada de vantagens. Então, esse tipo de argumento aí tem que ser enterrado. Certo? E outra coisa, a Santa Paulina em Ibirité, ou a mineração aí nessa região da Serra do Rola Moça, está aí há mais de 60 anos. Não está bom, não? Já não gerou tanto de emprego durante 70 anos, está suficiente, não precisa continuar a destruição? Então, são essas coisas que me deixam indignado, mas a gente tem que falar a verdade nua e crua, a verdade como ela é. Esse tipo de argumento aí é patético. Eu vou concordar que a gente não vai abrir mão da mineração amanhã. A gente não vai conseguir amanhã ser independente de todas o subsídio que a mineração dá nas várias frentes da indústria, etc. Mas nós temos que pensar o seguinte: esse projeto aí que nós estamos analisando agora, esse projeto traz algum benefício para Minas Gerais, para Ibirité, para o Brasil? Não. Santa Paulina não deveria nem estar sendo discutido. A discussão da Santa Paulina é fechamento dessa mina, e mais nada. A mesma coisa serve para essa MGB aí. Enfim, não tem que se discutir outra coisa. É triste que a gente esteja discutindo esse assunto há tanto tempo e a coisa até hoje não tenha sido, de uma vez por todas, finalizada, encerrada. Era isso. Muito obrigado.
Ok, gratidão, nosso querido advogado Henrique Lazzarotti. Rapaz, essa é a pura verdade. Também fico indignado. A realidade é, por questão de matemática, se a gente for ver, as mineradoras geram desemprego. Quando emprega uma pessoa, causa desemprego para 30. Quando emprega 10 pessoas, gera 1.000 desempregados. Né? Agora, Santa Paulina, e se gerar 50 empregos, ela vai acabar com o emprego de 500 famílias da agricultura familiar. Agora, quando se assenta uma família na reforma agrária, gera emprego para 3 famílias pro resto da vida. Né? Então é mentirada. As mineradoras mentem e quem as apoia também mente. Mineração não gera emprego, gera desemprego e miséria. E aí, Henrique, também assim, como nós precisamos de fazer no Brasil reforma, melhor dizendo, revolução agrária urbana, precisamos também fazer reforma e revolução no judiciário. Porque o sistema de justiça, na prática, via de regra, é sistema de injustiça, né? Ministério Público e Poder Judiciário no Brasil tem sido doutor em fazer aprisionamento em massa, jogar nas masmorras brasileiras, nas prisões, mais de 800 mil irmãos nossos, jovens negros de periferia. E com os poderosos, são mão leve. Por exemplo, todo mundo pergunta, tem muita gente presa aí porque roubou uma coisinha. Agora, a mineradora Vale, Samarco, que sepultou vivas, nem matou antes para deixar eu fazer velório, não, mais de 300 pessoas. E ninguém preso até hoje, e nenhum patrimônio tomado desses diretores, desses empresários, tal. Aí vem o Poder Judiciário e faz um acordão que causou a reeleição do Zema, um fascista, reeleição de dezenas de deputados. Tá errado, não podemos concordar com isso. Nós queremos